Um ano que o Daniel Alves está no São Paulo. E ele vem para essa entrevista aí, e outras também, já com 2, 3 meses, falando de política como se ele conhecesse todos os bastidores do São Paulo. Né? Daniel Alves, ele tem que falar de futebol. E outra coisa, parece que ele luta boxe, porque ele é o maior. Né? Esses títulos todos que ele ganhou com os companheiros, mais com os 10 colegas, do lado, não é? né? Mas não, eu sou o maior do mundo. Só uma Pelé dúvida. que se cuide. Qual foi o Daniel Alves que o São Paulo contratou? O São Paulo contratou o Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol, o lateral direito, o campeão de tudo. Isso. Coadjuvante em todos os clubes que ele passou, porque o Daniel Alves nunca foi protagonista. Ele foi Perfeito. coadjuvante. E chega no São Paulo como lateral direito, maior vencedor, tinha vencido a Copa América, melhor jogador. Na minha concepção, ele ia jogar na posição dele ou achasse alguma posição para ele, ia ajudar os meninos mais novos, ia ter essa responsabilidade de ajudar um jogador experiente que É os uma meninos mais tradição do novos. São Paulo, aliás. Exatamente. Repetindo a tradição de tantos jogadores que chegaram e fizeram essa função. O que aconteceu com o Daniel Alves? Ele escolheu o treinador, foi ele que escolheu o treinador, ele escolheu a posição que ia jogar, e hoje o Daniel Alves é o dono do São Paulo, é o dono do clube, quem manda no São Paulo Futebol Clube é o Daniel Alves. Eu só acho que o Daniel Alves não tem capacidade para mandar num clube de futebol. Ele é um ótimo jogador de futebol, ele mesmo falou, é o maior vencedor, a gente não tem como negar isso. Eu acho que a função dele extrapolou. Ele pensa que a função dele é essa, de ser o dono do São Paulo, ele que fala pelo São Paulo, ele não é, a função dele é menor. Ele pode ajudar os companheiros, ele tem que ter a noção de onde ele está. Só que num clube que não tem comando, qualquer um que chega e fala um pouco mais alto, os caras jogam tudo para ele. A foto, eu publiquei no meu canal essa semana, a foto do Daniel Alves na chegada dele, cercado por papagaio de pirata, todos os conselheiros lá babando ovo para ele. Nessa entrevista ele tá sozinho. Então, assim, os caras todos tiraram a responsabilidade, jogaram tudo nas costas dele. E ele não tem capacidade, tem capacidade para segurar essa responsabilidade. Ele não tem que segurar essa responsabilidade sozinho. Ele não é o dono do São Paulo. O São Paulo, teoricamente, teria que ter um presidente, teria que ter um diretor de futebol, teria que ter um treinador. Talvez ele esteja fazendo isso por encontrar um vácuo. Exatamente, Flávio, porque não tem ninguém. Só que se fosse um cara extremamente protagonista de tudo bem. Ele não é. Ele dá essa entrevista depois de uma eliminação para o Mirassol e ele não toca no aspecto técnico. Ele não chama a responsabilidade, a culpa deles, jogadores, além de toda essa bagunça que já foi discutida aqui, ele não fala exatamente do que ele deveria falar. Porque ele não é cobrado, Garrafa. Ele não é cobrado. Nenhum deles é cobrado. Então ele vai falar isso, ele falou do marketing, ele falou que ele é o maior vencedor, tira o foco do desempenho ridículo do São Paulo contra o Catadão do WhatsApp, contra o Mirassol sem 16 jogadores. Então, assim, ele assumiu esse cargo, porque é vazio, ninguém comanda o São Paulo, não tem o São Paulo, não tem ninguém comandando, e ele não tem capacidade para isso, a capacidade do Daniel Alves é outra, é dentro de campo, coordenando o São Paulo. Legal aí, né, Vando? Eu vou falar, eu, como ex-atleta, enfrentei o São Paulo milhões de vezes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Rio São Paulo, os estaduais, e um monte de lugares que eu ia, né? O Rogério Ceni foi meu companheiro de seleção, e era 4 individuais, e eu vi a liderança do Rogério quando ele jogava, quando a gente jogava contra a liderança do Rogério em relação a campo e tudo mesmo. Teve um volante que veio do Botafogo do Rio, chamado Carlos Alberto. Sim. Carlos Alberto. E ali em Perdiz a gente dava ali tudo, eu dava jogador do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. E ele veio empolgado do Rio, volante de qualidade, veio pro São Paulo, começou a chegar só atrasado, chegava no treino virado e atrasado. Aí eu falava pra ele, ó, você vai se ferrar, irmão. Porque lá tem um cara que gosta de ganhar, o cara é ganhador. E se você estiver fazendo o trabalho de todo mundo, e ele chegava mais, não, eu tô chegando mais cedo indo pra maca dormir, eu digo, é pior ainda. Entrar no departamento médico pra dormir, roncar. E eu sempre falava com os caras assim na roda dos boleiros, eu falava assim, ó, no dia que o São Paulo perdeu o Rogério Ceni, como atleta, o São Paulo vai ter uma sofrência. Porque o Rogério comandava mesmo, liderava mesmo. Jogador que chegava contratado, não se enquadrava para ganhar título, pro canto. O Rogério Ceni mudava esquema, o treinador falava uma coisa, ele mudava dentro do campo. Na verdade a gente muda também para poder ganhar. E depois o treinador sai grandão.
Ele não fez nada daquilo que mandou e depois ele que leva todo o crédito. Mas peraí, mas aí você está dando a informação de que então isso já vem antes do Daniel Alves. Sim. O Rogério já fazia isso. Ó, aí os caras falam assim, Vampeta, você é mais amigo do Marco ou do Rogério? A gente foi campeão junto, todo mundo junto, mas eu sempre vi o Rogério, quando ia jogar contra, uma liderança de igual. No dia que o São Paulo veio desse cara aí, o São Paulo, e dito e certo na roda que a gente começava dos boleiros, de igual. O São Paulo é isso tudo aí, porque tem um cara lá, é querido pelos boleiros, é querido por um monte de gente. Não, mas é vencedor, gosta de ganhar. E o São Paulo perdeu esse cara e veio sofrendo com isso. Porque às vezes até o problema de diretoria, você tinha um cara como líder como o Rogério, ele segurava aquela onda toda e deixava lá os bastidores da política lá. E hoje...